Agora esta chamada está sendo gravada. Está podendo, Tina, fazer a prece? Tá, eu faço. Apertei aqui. Então, boa noite. Que todos nós, nesse momento, possamos nos recolher no silêncio da prece, unindo a nossa mente, unindo o nosso desejo de aprender e agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado aqui entre amigos, né? Que o Senhor possa, cada dia, fortalecer esse nosso desejo de aprender, essa vontade de sempre buscar, Senhor, o conhecimento que nos transforma, que nos abre, né, um caminho novo, né, e que o teu amor possa estar sempre presente em nossos corações e abençoa cada um aqui presente, cada lar. E assim nós te pedimos, Senhor, a vossa permissão para juntos, mais uma noite, ouvir os teus ensinamentos, né, compartilhar experiência, entendimento através do nosso irmão Alberto. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite. Janete, tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa Vamos retomar noite. nosso estudo. Vamos para o nosso estudo. Lembrando que são 2 livros, né, que nós estamos estudando. A primeira, em 2 fases, né? A primeira parte, 30 a 40 minutos, a gente estuda o livro dos Espíritos, e no segundo momento a gente estuda um dos livros do Espírito André Luiz, com a mediunidade franciscana de Xavier. Nós estamos atualmente no livro Missionários da Luz. Tá bom? Bom, o livro dos Espíritos, eu disponibilizo uma tela com o livro online que eu estou usando, mas vocês podem usar o livro de vocês, tá bom? Então, o livro dos Espíritos, nós estamos tratando das leis morais. Estamos no finalzinho desse capítulo, aliás, do livro terceiro, que trata das leis morais. Nós estamos abordando o capítulo 12, que fala da perfeição moral. Dentro da perfeição moral, o tópico, o item que vamos estudar, ou estamos estudando, são as virtudes e os vícios, que estão lá no item 1 desse capítulo 12. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alberto Lima, estamos nesse módulo virtual, tá? E dentro do capítulo 12, o professor Denizalho dividiu em 5 itens. Tá? Nós estamos ainda no primeiro. Estamos tratando das virtudes pelo encontro nosso. A gente não tem tanta pressa, nós vamos abordar de 2 a 3 questões. Né? Interessante que a gente possa discutir, possa refletir um pouco sobre essas questões levantadas pelo professor Denizar. Vocês ficam à vontade de abrir o áudio, perguntar, questionar, tá? Para que o nosso estudo fique um pouco mais aperfeiçoado diante do entendimento de vocês, tá bom? Bom, capítulo 12, nós já estamos na questão 900. A questão 900, o professor questiona ao Espírito de Verdade. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, ou seja, uma pessoa que resolve acumular bens, tá? Trabalha, ele se negocia, ele se esforça para acumular bens, que chama de haveres, né? Nessa jornada de acumular bens, ele não faz nenhum bem a quem quer que seja, ele não ajuda ninguém. O interesse dele é acumular bens. Aí ele pergunta, achará desculpa que valha na circunstância de acumular conflito de maior soma legal aos seus herdeiros? Aquela criatura trabalha, se esforça, acumulando bem, não ajuda ninguém, e usa o argumento, né, de que está acumulando bens que é para deixar os seus herdeiros. Então, essa desculpa realmente é válida? O que vocês acham, hein?
essa desculpa que muitos utilizam, que está trabalhando para deixar bem os seus familiares, né? Os seus filhos, os seus cônjuges, para eles não passarem necessidade. Essa é uma desculpa válida, realmente? É justificável fazer isso? O que é que vocês acham, hein? Me ajudem, vocês. Boa noite, Alberto, e todos. Não, isso aí é a desculpa para mim, né? Eu vejo como a desculpa da avareza, do apego aos bens materiais. Porque mesmo que você acumule para aquela pessoa, vai depender muito vai depender se aquela pessoa vai merecer aquilo, se ela vai usar bem aquilo, né? E é a pessoa juntando dinheiro para outro, na verdade ele está apegado a esse bem, não consegue nem não consegue se desfazer disso. Aí bota essa desculpa, não, são para os filhos. E se tiver o conhecimento espírita, pior ainda, porque sabe que vai voltar, quer dizer, já vai voltar preso àquilo, né? O sentimento de, de, de perca, o medo de perder. Nossa, quantas coisas vai acontecer, né? Vindo com essa carga já. Mas no nosso meio a gente vê muito isso, né? Você está lá, você não ajuda muito porque você quer deixar seus familiares bem. Não é louvável, não, essa intenção. Deixar os familiares numa situação agradável, ou uma situação de não passar necessidade. Não é louvável, gente. Como Eu a acho gente que já... eu acho que é louvável, mas aí entra na questão também do ensinamento de Cristo, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Não é só as pessoas da nossa família, né? Então, a gente tem que ser carinhoso, tem que ser solidário com todos, né? Na medida do possível. E geralmente se utiliza muito essa desculpa aí como uma desculpa, né? Como a própria pergunta fala ali, já é uma desculpa já, porque a intenção mesmo, no fundo, não é isso, é esse sentimento justamente que a Janete falou, né? De avareza, de apego material, não quer se desfazer. Aí, com isso, utiliza essa desculpa como uma justificativa moral plausível, né? Dentro da nossa moral atual, né? É algo que você está pensando nos outros. É como foi dito aí, né, Alberto? Usa da desculpa, porque na realidade não é uma desculpa. A pessoa acumula para ele usufruir, que ele vai usufruir até o último dia da vida, com essa desculpa de dizer que Deus, ele não dá o peixe, ele dá a vara para você pescar. Não é? Ele ensina, ele mostra o caminho. Então, a pessoa tem que correr atrás dos seus objetivos. Eu sei que, geralmente, os pais acumulam coisa pensando nos filhos, mas ele primeiro está pensando nele, no conforto dele. É só desculpa. Eu costumo sempre dizer, muita gente acumula muitos bens e depois vai passar por aquele processo de quando desencarna, minha casa, meu carro não quer ir embora, porque o apego é tão grande, né, pelas coisas materiais, que ele não consegue seguir o caminho dele. Fica agarrado aos bens. Então, assim, é como foi dito, é uma desculpa. Legal. Poxa, a questão da perfeição, né? Ele coloca essa temática, né? É o T. Exatamente, é o T. A perfeição, ela está nos detalhes, né? Ou seja, não basta você ter, tem que saber como ter, né? Então, a gente vê que o professor Denizar, ele começa a levantar questionamento, né, sobre esse acúmulo de bens, né? Ele vem perguntando sobre isso, né? Colocando em xeque esses questionamentos morais, né? Éticos morais, né? E ao mesmo tempo choca com o que a moral vigente considera legal, né? Considera. Certa vez, Alberto, eu fui na casa de um algo. conhecido meu,
de honra, algo. Eu só vou dizer aqui. E ele é colecionador de carros, sabe? Aí ele disse assim: quando eu morrer, esses carros vai ficar para meus filhos. Ele só tem um filho. O filho disse: eu lá quero isso. Entendeu? Ele acumulou tantos carros antigos. Na casa dele estava lá os carros, cada carro coisa mais linda, que eu acho lindo isso. Mas se você for para a ponta do lápis, quanto é que não tem ali de dinheiro parado que ele podia estar fazendo alguma coisa para quem não tem? E o próprio filho disse que não queria aquilo. Então, assim, são bens que ele estava saciando a vontade dele, era o ego dele ali, né? Não tem nada a ver com vou deixar para meus filhos. É a desculpa, vou deixar para meus filhos. Então, vamos ver o que é que o Espírito de Verdade fala sobre isso, né? Sobre esse questionamento, se é legal, se é algo que vale a pena mesmo. Isso é um argumento bom a gente guardar só para os meus, né? Só para os herdeiros, né? Isso é um compromisso com a consciência má. Olha que interessante, a resposta é simples. Então, a consciência dessa criatura ela não está tão bem direcionada, né? Como o Hélito falou, chamou a atenção que as palavras de Jesus, né? E tem mais gente, não é só os nossos familiares, né? A nossa família é bem maior, a Janete falou também. Ele fala que é um compromisso com a consciência má. A criatura vai ficar presa ali, a consciência dele tem muito egoísmo também, né? Mas vamos para frente. Aí ele faz uma pergunta, veja que ele vai fazer perguntas sobre essa posse, né? E muitos acreditam que a felicidade está na posse, em ter. Mas a perfeição, ela, além de você ter essa posse, né? Como ter essa posse, o que fazer com essa posse, né? E os argumentos que fazemos para ter a posse, né? Aí ele dá duas situações, né, de dois avarentos, ou seja, pessoas que têm bens, né, e que não fazem uso desses bens. Um avarento é aquela pessoa que ela segura, ela não guarda, ela não dá para ninguém, ela não divide com ninguém. Dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. Então, são duas situações, duas pessoas que a gente pode dizer que é muito econômico, né? Ele guarda, ele obtém, mas ele não usa nem consigo mesmo. Tá? Se ele pode comprar, ele não compra nem 3 camisas, ele compra só 2, uma no corpo e a outra lavando, né? Então, ele morre de miséria sobre o seu tesouro. Ao passo que o segundo avarento, ele coloca de exemplo, só é avarento para os outros. Se alguém pedir algo, nem pensar. Trabalhar, vai se esforçar. Mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Ou seja, para ele, se ele quiser um desejo, uma fantasia, ele não mede esforço. Ele gasta consigo. Tá? Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gastos, às suas paixões. Duas pessoas que têm posses, um não gasta nada nem consigo e o outro só gasta consigo mesmo, não gasta com ninguém. Os dois não gastam com ninguém. Um não gasta nem com ele mesmo, o outro gasta somente com ele, tá? Para suas fantasias, seus gostos ou suas paixões. Peça-lhes um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazer. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Então, são duas pessoas que têm posses, têm bens, está disponível, só que um não gasta de jeito nenhum. Prefere passar fome e ter aquilo guardado a usar. Já o outro não dá a ninguém, não empresta, não facilita para ninguém, mas satisfaz todos os seus desejos. Ele, então, questiona, dentro dessa situação colocada, qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos.
É o qual que vai para o umbral mais pesado aí, na nossa linguagem espírita. E aí, gente? Nessas duas situações dadas, qual que vocês acham que é o mais culpado aí? E o que vai chegar em pior situação do outro lado? Ou os dois estão na mesma situação? Como é que é? Eu levo todos os dois para ficar lá na morada eterna. Mas todos vamos para a morada eterna. Não, mas aquela lá do umbral. Porque, Alberto, assim, a gente tem que pensar assim, vamos pegar esse rapaz aí que não gasta nem com si próprio. Será que isso aí não é um vestígio de uma vida passada, que ele passou muita necessidade e por causa disso ele é assim? Mas ele tem disponível, tem ali, ele pega, ele pode usar. Mas e o medo de não ter mais nada? De uma hora para outra ele perder tudo? Porque a gente sabe que a gente guarda alguma coisa, a gente traz alguma coisa de vidas passadas, né? Mas vamos deixar isso aí. Eu acho que todos os dois é como se fosse 6 por meia dúzia. Eu só estou gastando comigo, o outro não gasta com ninguém, nem com ele próprio. Ele está fazendo mal só a ele. Então eu vejo assim, que os dois é mais ou menos uns 6 por meia dúzia. Acho que todos os dois vão para o mesmo caminho. Você acha que não há diferença, não tem um culpado aí, os dois são no mesmo nível? Ou tem um que está mais em situação pior? Eu acredito que, para mim, essa é a minha opinião, 6 por meia dúzia, todos os dois estão no mesmo nível. Alguém discorda? Esses dois tem algum mais, situação vai chegar muito, situação pior do que o outro? Eu acho que é difícil também estabelecer, porque são dois seres ali em desequilíbrio, né? Pode ser desequilíbrios diferentes, mas os dois relacionados aí às posses, né, de bens materiais, mas são desequilíbrios. Mas não tem diferença entre eles, a situação, de sua chegada lá? Tem, mas aí é difícil para a gente saber qual que é a intensidade de desequilíbrio de cada um, né? São dois aí que acham que os dois estão pau a pau, aí não tem diferença. Nem os dois vão chegar ruim e nenhum em situação pior do que o outro. Alberto, Oi, Janete. eu penso que os dois vão, assim como a gente também vai. Mas eu penso assim, que o que gasta somente com ele, eu acho que é um pensamento mais egoísta. Você ter e saber satisfazer, usar só para si, sabendo que outra pessoa está precisando. Eu penso assim, né? Que esse pesa mais um pouquinho. Uma situação mais agravada do que o outro, que não gastou nada, morreu e o dinheirão ficou lá guardado. Eu penso assim, que já por esse pensamento de egoísmo, assim, eu vou usar só para mim, né? E sabendo que outro precisa, mas assim, isso não tem empatia com isso, mas usa para si. E o outro, ele pelo menos está sem nada também, está sofrendo com aquilo. Se for um caso de pesar, né? Assim. O que é que eles têm igual, né? Posse, bens, tá? Eles têm igual, eles são iguais nas posses, tá? A situação coloca eles que eles são iguais até nas posses. O que diferencia eles é o uso dos bens, não é? Um não quer usar de jeito nenhum. Não sei o motivo dele, mas ele não quer usar e não usa. Ele passa necessidade, ele morre de miséria, né? Mas não usa o que ele tem. Ele nem pensa nos outros, não está pensando em deixar para os filhos, não. Ele não consegue usar aquilo. Se é o medo de não ter, mas ele morre lá. Ele morre de miséria sobre o tesouro. Não usou. Já o outro, não. O outro também é rico, tem posse, e ele se dedica a gastar com ele mesmo, a usufruir. Mas só ele. Não, será que não tem diferença, gente? Pelo uso que se faz, não é por aí não que a gente deveria levantar esse aspecto.
Os frutos Imagina aí Jesus perguntando a ele, o que fizesse com que eu te dei? Aí o cara vai dizer, eu não gastei nada. E o outro vai dizer, eu usei só para mim. Dava para dar para todo mundo, mas é só meu. O senhor não me deu? Lembra da história das moedinhas que o outro enterrou? Mas a divindade Alberto, não permite você ter bens, né? A divindade permite. Agora, o que você vai fazer, ela não interfere no que você vai fazer com esses bens. Fala isso. Exato. E segundo, Alberto, também eles podem ter esse pensamento. O que gastou só com ele, o egoísta, como Janete falou, ele pode ter pensado assim: ah, já que me deu, é meu, vou aproveitar. Aí o outro recebeu e disse: eu não trabalhei para merecer isso, não é meu, eu não posso usar, deixa eu guardar para devolver para o dono. Pode ter esses dois tipos de pensamento, né? Mas se a divindade nos autoriza, faz chegar uma riqueza, né? Se ela nos permite ter a riqueza, e ela não interfere no uso que nós vamos fazer. A gente pode gastar com a gente mesmo, a gente pode não gastar de jeito nenhum. Tá? Chegou, você tem essa posse, você tem esses bens. Tá? Aqui ele não fala que a pessoa que não quis gastar porque não era dele, chegou na posse. Né? Ele é avarento, ele não gasta com nada mesmo. Ele quer economizar aí. Tá? Alberto, se a gente comparar com a mediunidade, né? Dois médios vieram. Um recebeu o talento e usou para o bem. Ele começou a fazer caridade, mas o outro disse: já que eu recebi isso, eu vou cobrar. Estou vivendo disso. Uhum. Entendeu? Vamos lá. Então, para a grande maioria aí, não há diferenciação. Os dois são culpados do mesmo jeito. Ninguém vai chegar numa situação pior do outro lado. Será que o egoísmo aí não é um diferencial? Será que o outro não ter usado, não está se punindo antes, não ficou tão preso àquilo? Eu acho que tem uma diferençazinha. Vamos ver o que é que o Espírito de Verdade nos orienta? Né? Diz, olha, quem vai chegar em situação pior é o que goza. Tá? Por quê? Aí ele explica, porque é mais egoísta do que avarento. Ele não cede para ninguém. Ele não permite ninguém fazer uso daquilo que ele tem. Ou seja, ele tem bens, ele gasta a mão cheia consigo, somente consigo. Então, a situação dele é pior, porque além de avarento, ele é egoísta. Além de avarento, ele é egoísta. O outro, né, que é avarento, já recebeu parte do castigo. Ele já chegou punido, ele se puniu a vida toda. Tá? Qual a diferença? Ele já se puniu. Ele passou a vida toda com dinheiro do lado ali e não teve coragem nem para gastar consigo mesmo. Ele morreu na miséria com muitos bens. Até de fome, comendo mal, se vestindo mal, economizando até na própria alimentação, nos remédios. Entende? Olha, ele já recebeu parte do seu castigo. Então, ele não vai chegar tão ruim quanto o egoísta. São os dois, mas os dois vão chegar muito bem, não, né? O certo é isso. Vamos lá, vamos para 902, dá para a gente fazer ela. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Olha, fulano, né? Vamos lá, o Wellington é muito rico, tá? O Wellington tem uma garagem lá com as 50 carros, né? Igual o exemplo aqui que o Mesma deu, né? Carros antigos, valem muito dinheiro, tá? Aí eu chego, poxa, o Hélio podia dar esses carros para a gente, né? Para a gente fazer um bom uso, né? Ele questiona isso.
É reprovável cobiçar a riqueza, né, de alguém que tem, porque eu quero fazer o bem. Olha, se eu tivesse esses carros, eu ia vender, eu ia montar um grupo social, ia auxiliar mais gente. É reprovável isso, a gente cobiçar a riqueza alheia, né? Mas com esse argumento de querer fazer o bem, fulano é tão rico, né? Ele podia dividir essa riqueza com os outros para fazer o bem, né? Se fosse eu fazia assim. O que vocês acham, gente? Só dá para a gente fazer o bem, só dá para fazer o bem se a gente tiver riqueza, grande riqueza? Eu acho que isso aí é outra desculpa esfarrapada também, Alberto. Quem quer fazer o bem, faz do jeito que está, onde estiver, do jeito que der. Isso de riqueza. Geralmente, inclusive, as pessoas que falam isso aí, se chegar a ter riqueza, não vai compartilhar com ninguém. Será, ué? Se não ajuda enquanto não tem, quando tiver, não vai ajudar também. Eu concordo com o Hélio. O cara, depois que enrica, ele esquece. A maioria faz isso. A gente tem visto muito isso aí. Pessoal que saiu da roça, hoje está podre de rico, ele esquece dos pobres. Primeira coisa que ele faz é se mudar de onde ele mora, para sair daquele âmbito que ele morava, vai para o lugar onde só tem rico, que agora o nível é outro. Então, assim, para a gente fazer o bem, não é necessário ter grandes riquezas. Você faz só com ações, às vezes sem gastar um único real. E aquilo que você faz, sendo de coração, por exemplo, tendo um domingo para ir visitar alguém no hospital, você gastou alguma coisa? Isso, Para visitar uma pessoa abandonada, abandonada, digo entre aspas, né, pelos parentes, em um asilo de pessoas idosas. Tem dinheiro que pague isso? A felicidade de um idoso daquele que não vê ninguém da família dele, e de repente chega uma pessoa, dá atenção, dá carinho, dá um abraço. Preciso gastar fortuna com isso? Não. Entendeu? É interessante. Então, não preciso ficar desejando ganhar na Mega Sena para fazer um abrigo, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer orfanatos. Não é um bom desejo, não, isso. Geralmente é uma desculpa, né? Não é nem um desejo, é uma desculpa. A pessoa, não, eu precisava de tal coisa para poder fazer o bem, para poder exercer minha caridade. Não, nada. Onde você está, no lugar que você estiver, da forma que você estiver, dá para você exercer. Aí fica dando desculpa que precisava disso, precisava daquilo. Tem gente que às vezes tem menos que a pessoa e consegue ainda compartilhar, consegue fazer alguma coisa pelo próximo. Então, não precisa a gente olhar para o armário do outro para doar alguma coisa, né? Olhar para o nosso armário mesmo, né? O que é que tem sobrando. E ainda que, como o mesmo destacou, ainda que no armário nosso ainda não tenha o suficiente para poder compartilhar com o outro, você consegue compartilhar uma palavra de conforto, um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu tempo, sabe? Ouvir uma pessoa que está precisando, um abraço, um sorriso, um amigo. Tem coisas que não custa nada e ajuda muito. Deixa eu só olhar os exemplos, né? A irmã Dulce, né? Com a força de vontade, sem nenhum bens, né? Ela conseguiu fazer coisas maravilhosas lá na Bahia, né? E quantos, Roberto? A gente vai nessas... Principalmente se você for nas comunidades mais pobres, mais necessitadas, quanto que você não vê de pessoas ali que dentro daquela mesma necessidade que está ali, consegue tirar do seu para compartilhar com o outro, ou consegue fazer algum movimento pensando em ajudar aquele outro que está na mesma situação? Eu conheço alguns. Eu não sei se vocês assistiram alguma vez naquele programa de Gugu se vestia de mendigo e encostava de um lado de um mendigo de verdade, né? Que ele estava só no personagem, e aquele mendigo dividia o que ele tinha com ele. Você não vê uma pessoa que tem condições financeiras no restaurante olhar nem para a rua para ver se tem alguém ali querendo a sobra do prato dele. Mas uma pessoa humilde, geralmente, ele faz isso, sabe? Eu costumo muito dizer, pegue 2 mendigos, bota no bairro de rico e no bairro de gente pobre. Veja no final do dia quem é que sai com a sacola cheia. Então, vamos ver se é reprovável isso. Vamos ver o que é que o Espírito de Verdade nos orienta. Diz, olha, tal sentimento
né? Não há dúvida, louvável, quando puro, né? Queria tanto ajudar, né? Criar um programa de alfabetização, criar um programa para ensinar as pessoas a trabalhar, para tirar da rua, né? Então, o sentimento, né, é louvável, quando é puro. Aí ele questiona, mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Eu quero ganhar na Mega Sena para fazer isso, tudo isso, né? Será que não estou querendo primeiro a mim, né? Engordar a minha conta bancária com a poupança, né? Será que daqueles carros lá do Hélito, lá, eu não queria um primeiro para mim, que eu estou precisado, né? Para fazer a caridade comigo? Né? Será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Primeiro eu, me beneficiar dessa riqueza logo, né? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo? Eu pegar um carro desse, né? É uma caridade, eu também estou precisando, né? Em primeiro lugar, né, fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele com quem tal desejo se manifesta. Ou seja, muitos querem fazer, miram na riqueza, mas poucos realmente é puro, né, esse desejo realmente de fazer, de pegar a riqueza. E mesmo não terá garantia se tiver essa riqueza que vai fazer, né? E às vezes não vai ter essa garantia que vai fazer. Às vezes, como o Mesmer falou, né, a pessoa é rica e esquece. Né? Esquece dos outros, esquece da dor, esquece que o outro que está precisando, que é difícil, né? O que a gente tratou nas questões anteriores, a pessoa que é mais complicado para aquela pessoa que vem da miséria, sabe a dificuldade, torna-se rico e depois esquece de ajudar o próximo, né? Bom, e aí, gente? Estava dentro do que vocês falaram, né? O Hector falou que era uma desculpa. O Mesmer foi na mesma linha que cobiçar riqueza, não necessariamente, né? Ela tem esse intuito final, né? Então, vamos parar por aqui mesmo, que eu tenho bastante assunto. Essas 3 questões já é suficiente. E aí? O que acharam? Como é difícil ser perfeito, hein? Tanto detalhe, né? É muito detalhe, não basta você ter, não basta você conseguir com o seu esforço, né? É muito detalhe. Essa perfeição é nos detalhes mesmo, né? Ainda bem que a gente tem tempo, viu? Para ir aprimorando. Gente, é interessante isso, né? E às vezes a gente fica nisso e acha, eu não consigo fazer isso ainda. Eu ainda tenho esse pensamento, né? Eu ainda tenho esse desejo de ganhar na Mega Sena para fazer tudo isso, né? E realmente, será que eu faria quando eu ganhasse? Tem isso, né? A pessoa não faz quando não tem situação será financeira. Que não vou me tornar um avarento, né? Não vou gastar só comigo mesmo? O problema é que quando a pessoa é contemplada com o prêmio da Mega Sena, junto com ela vem um negócio chamado amnésia. A pessoa esquece. Porque, como ele fala, o dinheiro, a riqueza, ela se torna muitas vezes, como do primeiro, aquele caso do avarento, uma prisão. Né? É uma prisão. Você tinha tempo, quando você não tem muita grana, a gente tem tempo para participar de grupos sociais, de estudo, mas quando a gente tem muito dinheiro, a gente não tem esse tempo. Já começa a temer pela própria segurança, já não pode morar no mesmo lugar, né? Como o Mesmer coloca, aquele lugar já não é mais no nível dele, porque agora ele tem dinheiro. Ele tem que morar num condomínio fechado. Ele vai perder a oportunidade de que alguém bata na porta dele pedindo algo, já não vai ter essa opção. E, às vezes, a gente não consegue entender isso e, ao mesmo tempo, vem a lembrança daquele pedido lá no livro Os Mensageiros, do pai de Lísia, o Ricardo.
quando ele, lá no ponto final, já quando ele ia voltar, né, de acabar aquela comunicação dele encarnado, lá com os espíritos, né? O espírito de Ricardo voltou à forma adulta, né, o pensamento adulto, e ele pede para que ele não tenha facilidade. Olha, o pedido que ele faz, não me deem facilidade. Por causa disso, gente. Com muita facilidade, às vezes, a gente não consegue trilhar o caminho do desapego. Ter muitos bens é uma batalha grande, é uma aprovação enorme. Então, é bom a gente estar mesmo com a nossa situação, fazer com que a gente pode, né? O mesmo deu a ideia, gente, você visitar alguém, né, que está passando necessidade, está hospitalizado, ou que está doente em casa, né? Isso não gasta nada financeiramente, né, em bens materiais. E é um bem enorme. É coisa para a gente pensar. E essas questões nos atingem cheio nesses aspectos, né? Que não basta ter, não basta adquirir, mesmo com o próprio esforço, né? Porque a riqueza ela tem finalidades. É um teste, é uma prova, mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer muita coisa com ela ou nada. A gente pode se elevar com essa ferramenta ou nos aprisionar por diversas encarnações, através da avareza ou estimulando o orgulho e os vícios. Então, a gente está numa posição que a gente precisa mesmo, né? Eu até brinco, né, com a questão de jogar na Mega Sena, essas coisas, gente, é perigoso demais. Por quê? Porque é muito dinheiro, né? Às vezes a gente está indo relativamente bem, está participando de grupos, está se instruindo os outros, mas se chegar uma grande bolada, um dinheiro enorme na nossa mão, será que a gente vai ter tempo para continuar aqueles trabalhos que a gente fazia? Dificilmente, né? Bom, perguntas, colocações? Ok? Quem mais? Será que Fátima está hoje aí conosco? Fátima? Oi, tô sim. Então vamos mudar de assunto, gente. Vamos deixar ficar nessas 3 questões mesmo. E vamos mudar o assunto, vamos voltar ao livro Missionários da Luz. Tá? Nós ainda estamos falando deste órgão, né, a epífise, ou glândula pineal. Wagner podia verificar qual é a página que nós estamos? Nós estamos na 5ª página, aquela que fala nesse parágrafo. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez. Pronto, achei. Pronto. Então, lembrando, quem está chegando agora, esse livro nós estamos, André Luiz nos apresentando uma situação em uma casa espírita, né, onde está ocorrendo o processo da mediunidade de psicografia. Tá? Então, ele está estudando e nos mostra que os espíritos também estudam o fenômeno da mediunidade. E ele vai nos trazer, até como uma situação, né, que os nossos cientistas da época não levavam muito em conta. Era o sistema glandular, e principalmente essa glândula, que posteriormente, depois dessa obra, alterou-se o nome para a glândula pineal. Já tem muito estudo. Depois desse estudo, ele desperta vários campos e vai nos falar de várias situações que essa glândula pineal, ela é como se o espírito vai nos dizer que ela é a glândula das glândulas, que ela tem uma importância enorme em relação ao corpo mental. Ou seja, o que a gente é, o que a gente fez, o que a gente acumulou, o que a nossa mente traz
de conhecimento e aprendizagem, e ela permite que esses conhecimentos venham até nós, ao mundo consciente. Tá? Então, ele está nos falando dessa glândula, e a gente já tem a oportunidade de mostrar a imagem onde ela fica localizada, bem no centro da cabeça, da nossa cabeça, abaixo do cérebro, né, numa base muito irrigada, e ele está nos apresentando a importância dela para o perispírito. Então, quando ele vai falar que ela tem importância como elementos biológicos, fisiológicos, tem, mas ele destaca que ela é muito mais importante com relação ao corpo perispiritual. Então, o foco dele é a ação dela diante do perispírito. A gente sabe, os espíritos já nos falaram, que o espírito ele carrega as memórias. Perispírito, que as memórias ficam. Então, essas memórias são trabalhadas no subconsciente, tá? E a glândula pineal é que vai permitir que esses conhecimentos, esses desejos, essas formas de ver o mundo cheguem até nós. Tá? Então, nós vamos retomar a leitura e a gente vai comentando conforme a necessidade. Vamos lá, Fátima? Eita. Alberto, Oi. comenta aí só mais um minutinho enquanto eu transfiro o Silvão aqui para uma cadeira. Tá bom. Então, ele vai falar, né, em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre a consciência, virtude e santificação, dentro de conceito estritamente lógico, científico e no campo da razão. Por que ele diz isso? Porque o instrutor Alexandre ele fala que nós fazermos, né, um processo de burilamento moral, né? Nós controlar os nossos desejos, a gente controlar as más tendências. Tá? Tudo isso é uma forma científica de aprimoramento. Não é somente uma questão religiosa. Né? Quando se estimula a combater trabalhar essa questão do sexo de forma regrada. Né? Por quê? Porque mexe com toda uma estrutura. A glândula pineal ela age através do sistema de emoções, através do sistema de vínculos, ela permite que emoções, sentimentos de outrora cheguem até nós. Tá? Então, ele vai dizendo que ela é responsável por esse controle. Ou seja, a glândula pineal ela permite que essas emoções que vêm do nosso subconsciente cheguem até nós. E que a gente, de maneira geral, tem utilizado esse sentimento de uma forma extravagante. A gente não se cuida, a gente continua usando e abusando dos sentimentos, machucando e acumulando dívidas, né? Que vai chegar um tempo que a gente será cobrado dessas dívidas. Então, ele diz, olha, esses comentários do Alexandre é forma lógica, científica e muito racional. Tá? Você está pronta, Fátima? Estou, meu filho, muito obrigada, viu? Desculpa aí. Vamos lá. Tá. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclarava-se-me os raciocínios de modo franco, receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação dos esforços evolutivos ou redentores. Só um instante, Fátima. Ok. Então, o André está dizendo, olha,
a mente dele, o raciocínio melhorou muito. Quando ele diz que, através da pineal, chega os sentimentos, os desejos, né? Mas também as consequências do que nós fizemos em outros tempos. Tá? E diz, olha, quando a gente reencarna, né, não é só para a gente mergulhar nas sensações. Olha, eu recebi um barco novo, agora eu vou me aventurar e vou fazer tudo que eu quero, tudo que eu imagino que eu preciso. Né? Ele diz, olha, esse barco novo da reencarnação, ela significa responsabilidade. Por quê? Porque a gente volta para aprender, mas volta também para consertar, volta para reparar. A gente tem a oportunidade de elevar-se, mas a gente pode cair. Se ao invés de pegar esse barco novo, esse novo corpo, e trabalhar a elevação, me conter moralmente, conter meus impulsos, né? E, de uma forma geral, trabalhar os sentimentos, tratar as pessoas corretamente, eu me elevo. Todavia, se eu der vazão a esse sentimento, a sexualidade desenfreada, tá? Isso me leva a fazer o que eu venho fazendo há milhares de anos. Tá? Então, a reencarnação ela tem esforço evolutivo e de redentores. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para refazer tudo que fizemos lá na Roma Antiga, né? De tratar a vida sem nenhum valor, de gostar de ver os outros sofrendo, né? Escravizar, machucar, nos dedicar às orgias. Não é para isso que nós estamos reencarnando. Nós estamos reencarnando com responsabilidade definida, para aprender, elevar e reparar. Tá? Aprender, elevar e, ao mesmo tempo, reparar. Porque todas aquelas situações que nós criamos, machucando, enganando, utilizando o sentimento dos outros, nós somos responsáveis por isso, e vamos encontrar essas criaturas. Então, não podemos simplesmente dar vazão sem controle, né, da sexualidade desenfreada. Vamos, Fábio. Compreende agora as funções da epítese no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob forte impressão. Segregando unidades força. Continuou. Pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Reforçar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, é retê-las nas correntes tóxicas do desvario de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as sensações elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto,
pode circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do Espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como o esporte da alma e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Só um instante, Fábio. É um parágrafo enorme, cheio de informação. Vamos ver se a gente consegue trabalhar. Olha, ele diz, olha, segregando unidades força. Quem segrega? Ou seja, lançando, segregar é dispor, lançar unidades força. Tá? Ou seja, os hormônios. Né? Os hormônios, eles lançam os hormônios, mas fora isso, tá? Esses hormônios, tem um outro tipo de energia que é sutil, que a gente não sabe, que sai da glândula pineal. Então, ele diz, olha, a glândula pineal ela pode ser comparada à poderosa usina. Ela está produzindo energia, que ele chama de unidade de força. Tá? Além dos hormônios, tem outro tipo de energia mental que passa por ela. Que é produzido lá. Ou seja, o controle é nessa, ele chama de poderosa usina, a pineal. Aí ele diz que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento, a benefício da personalidade. O que é produzido pela pineal deveria ser utilizado em serviço de iluminação, refinamento, tá? Em benefício dessa personalidade. Que personalidade? Essa personalidade que eu estou agora, Alberto, a personalidade Wellington, a personalidade Janete, a personalidade Mesmo, e assim sucessivamente. Ou seja, o que a pineal está produzindo não é para simplesmente a gente viu alguém, sentiu o desejo, esse desejo vem com força. Quando a gente sente desejo, né, quando a gente tem uma empatia por alguém, a pineal ela despeja a unidade de força. É o que ele está dizendo. Ela começa a produzir bastante energia, ou bastante unidade de força, como ele chama. E isso permite o quê? A preparação do corpo para uma aproximação maior. Se eu utilizar somente para o desejo, sentir uma empatia por alguém, se eu ele chama de utilizar esse suprimento psíquico, né? Suprimento psíquico. Se eu pegar essa coisa e utilizar para emoções de baixa classe, senti, gostei de alguém, pronto, começa a usinar aqui. Desejo, sensação. Se eu usar tudo isso para desejos sexuais, por exemplo, um sexo desregrado, ele chama de está usando energia de baixa classe. Posso usar? Pode. Mas, ao fazer isso, o que está fazendo? Vai fazer a mesma coisa que fazia. Ele chama brincar no charco das emoções. Poxa, gostei, que pessoa bonita, que legal, corpo bonito, sarado. Então, eu começo a me brincar nesse charco das sensações inferiores. Aí ele diz, a maneira dos suínos. Tá? Ele joga pesado, olha, toda vez que eu utilizo essas energias somente com essa finalidade, eu estou à maneira dos suínos, dos animais. Ou seja, eu estou retendo essas energias, as correntes tóxicas, no desvario da natureza animal. Somente a minha animalidade. Mas é só para isso que essa energia está sendo produzida? Não. Ela também é para iluminação, refinamento, a benefício da personalidade. Então, por isso que tem que ter o controle. Né? Eu posso, mas não vou fazer, porque eu tenho que ter responsabilidade. Então, a contenção para o uso dessas energias
para evitar essas energias ser usadas somente para a natureza animalizada, é importantíssima. Porque se eu despejar somente isso, vou continuar no chá, a maneira dos suínos, né? Gastando energia sutis. Aí ele diz, muito dificilmente, quando ele diz muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras. Ou seja, depois que eu gosto daquilo, que eu gosto de usar a energia somente para o sexo, mergulho, gente, é muito difícil. O sexo passa a ser um vício. E um dos vícios mais difíceis de se lidar. Porque eu vejo alguém, vejo uma mulher, a mulher vê um homem, vem aquela sensação e o desejo se prolonga e eu uso um monte de energia para somente isso. Aí ele chama, olha, ele consegue, ó, muito dificilmente consegue levantar desse mergulho terrível nas sombras. Mergulho que se prolonga além da vida corporal. Por quê? Porque se eu gosto, né, do sexo desregrado, tá, sem controle, desencarnando, eu vou continuar no mesmo vício. Vou prolongar isso por bastante tempo. Vou procurar cidades umbralinas onde o sexo seja permissivo, desregrado. Alberto, você está dizendo que os espíritos fazem sexo? Sim, fazem. Mesma coisa, a mesma existência daqui, gente. Se você gosta muito de comer aqui do outro lado, você vai caçar locais de comida. Se você gosta muito de beber, do outro lado, você vai procurar locais onde tem bebida. Se você gosta muito do sexo, do outro lado, você vai procurar locais que tenham muito sexo. Então, o mergulho se prolonga na vida depois da vida corporal. Aí ele diz, em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia das forças. Não deixar cair no despenhadeiro, porque é difícil, muito difícil sair, tá? Aí ele diz, em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores, cuidar atentamente da economia das forças. Não usar essas forças, né, do sentimento, das emoções, somente para isso. Aí ele chama atenção, olha, os materialistas da razão pura, ou seja, os estudiosos perceberam que fazendo exercícios, né, preserva valores, alguns valores. Se você nada, se você corre, pratica, você diminui o seu ímpeto para a busca somente dos prazeres mais baixos. Melhor, esse materialismo da razão pura perceberam, né, de longe semelhantes realidades. Ou seja, deixar o jovem direto nas sexualidades, eles não têm força, eles vão ficar viciados, vão passar de um vício para outro. O que fazer? Vamos estimular os esportes, né? Praticar esporte, vai preservar a juventude, a forma que ele chama de plástica vai ficar bela, vai ficar interessante. A eugenia, ou seja, as raças, né? Ou seja, para melhoramento da raça, vai melhorar com a prática do esporte. Então, eles fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Corrida, remo, competições, atletismo, futebol, porque enquanto a criatura está praticando isso, ele não está focado em gastar aquelas energias. Tá? Aí ele vai, ó, contra os perigos possíveis, na excessiva acumulação das forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Tá? Ou seja, é um antídoto. Prática de esporte ajuda na compulsão sexual. Isso a ciência já descobriu e por isso esses estímulos. Né? E quem produz isso? Aí ele alerta, ó, é a epífise. A epífise é que manda essas energias. Sentiu desejo, ela manda essas energias. Alberto, e as gônadas? As gônadas recebem a informação, assim como todo o corpo recebe a informação de um desejo, de um gosto, né? De um querer, né? Do sentimento de paixão, de desejo,
ela é pela epífise que vem da mente e atravessa e chega em todo o corpo. A usina é a glândula pineal. Então, aconselho aos moços de todos os países o remo, a bola, o salto, a barra, a corrida, para preservação dessas forças sutis. Tá? Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos legítimos e normais para a função da hereditariedade. Tá? Ou seja, era uma forma. É suficiente somente praticar esporte? Tá? Ele vai dizer que não. Diz, olha, a medida de prática de esporte ajuda? Ajuda. Satisfaz em parte. Contudo, ela é incompleta e defeituosa. Achar que só a prática do esporte vai inibir e vai conservar as forças, né, das criaturas, diz que, olha, é incompleto. Tá? Aí diz, olha, incontestavelmente, a ginástica, o exercício controlado são fatores valiosos à saúde. Preserva a saúde? Preserva, você ganha forma física, você ganha saúde, né? A competição esportiva honesta ajuda. Alberto, tem a desonesta? Tem competição esportiva desonesta, tá? Ajuda a socializar, né? Agora ele diz, olha, no entanto, pode circunscrever-se meras providências e benefícios dos ossos. Ou seja, essas providências da ginástica, da atividade física, só vai agir no corpo. Ele chama benefício dos ossos, ou seja, a parte material. Por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. Por quê? Porque a pessoa bonita, em forma, né? Aí ela vai despertar o quê? Mais desejo dos outros, né? Os outros vão ter mais desejar aquela criatura que é bonita, tem uma forma perfeita, e ela pode, então, dar vazão a isso. Aí, ajuda, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar, se não houver um controle mental daquela criatura, de só buscar essas energias com a pessoa que ela considera correta, no ambiente correto. Aí ele continua, olha, são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. Tá? Muitos colocam a conta da religião. A religião vai ajudar o controle dos jovens para não debandar na perversão sexual. Tá? Muitos conseguem, mas por quê? Porque tem a questão trabalhada do emocional, as questões morais, que vai auxiliar também nessa preservação. Aí alerta, olha, Jesus, o homem vive esquecido que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Então, qual é o nosso esporte como espírito imortal? Virtude. Adquirir virtudes. Né? E como é isso, Alberto? É fazer o bem, fazer o que é certo, o que é correto, não fazer quando não pode, quando não deve, mesmo podendo fazer. É se conter, é buscar não prejudicar o outro com as suas emoções, com seus sentimentos, se você não tem responsabilidade para aquilo. Tá? Então, Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Tá? E nem sempre, né, nós humanos, né, nos recordamos, né, do problema do aprimoramento interior. Para que a gente adquira virtudes, né, ser uma boa pessoa, ser honesto, ser correto, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Para a gente ter um respeito pelo próximo, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tá? É o aprimoramento interior, é esse burilamento. Aí ele alerta, olha, não se trata de retificar a sombra da substância, mas sim a substância em si. Qual é a substância, gente? É o espírito. A substância é o espírito. Se eu trabalho somente o corpo, eu estou tratando a sombra da substância. É isso que ele está chamando a atenção. Se eu trato somente o corpo, eu estou tratando a sombra e não a substância. Eu tenho que tratar o espírito.
Eu tenho que ensinar o meu espírito a relutar, a não ceder aquilo que ele não pode, que vai prejudicar. Se a bebida, tem que controlar, não posso beber, não posso comer demais. Tá? Por quê? Aí sim, é um controle espiritual, é o espírito, a vontade é que vai estar sendo retificada. Ou seja, o controle do espírito. E é na busca dessas virtudes que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para dar vazão aos desejos sexuais de perversão. Nós não estamos aqui para machucar, para enganar ninguém. Ninguém reencarna para ser um pedófilo. Ninguém reencarna para ser um corrupto, para ser um assassino, para ser um depravado sexual. Ninguém vem com essa finalidade. A finalidade é retificação, aprimoramento, aperfeiçoamento. Mas vamos usar o quê? O conteúdo que nós já adquirimos, que é o conteúdo mental, da personalidade. Esse conteúdo fica um tempo contido até a adolescência. Até a adolescência, a pineal ela não deixa passar esses sentimentos, esses desejos. Chegando aí para os 12, 13, 14 anos, começa a ser liberado. A pineal começa a liberar essas forças, e então aquela criatura que era bonzinha, correta, começa a ter desejos. Desejo de perversão, de machucar, de enganar. De onde ele tirou isso? Do inconsciente, das vivências, dos charcos que nós já brincamos. Aí, com essa possibilidade da criança até os 14 anos aprender coisas novas, a se conter, aprender valores morais, o respeito, né? Quando chegar na abertura da pineal, que ela começar a mandar, agir de forma mais potente, vem o quê? Um controle maior. O espírito, então, começa a retificar. E diz, olha, eu posso, mas eu não quero. Fulano é tão bonito, mas eu não tenho sentimento suficiente para aquilo, para ter um relacionamento. Então, eu não vou me relacionar sexualmente com ela, porque não tem afinidade, não tem um respeito maior. Então, entra a contenção. E muitos colocam, é só por causa da religião. Não, é uma necessidade. Vamos, Fátima. Envia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança. É princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Só um instante, Fátima. Ok. Aí ele fala, olha, renunciar, gente. A gente vai ter que renunciar a muita coisa, ao desejo. Vamos ter que renunciar à vontade de comer, de beber. Vai ter que renunciar, né? A renúncia, ela é uma forma do Espírito dizer, olha, eu posso, eu gosto, mas eu não quero. Tá? Isso que chama elevação pelo sacrifício. Você se sacrificar um gosto, um desejo, uma paixão, porque não por algo maior, por respeito, por no seu ambiente, por respeito a uma pessoa, a uma outra entidade. Tá? Aí ele dá exemplo, olha, sangria, machuca, né? É tirar o sangue, mas o que acontece quando você tira esse sangue? Tem produção de novas células, tá? Lá na medula óssea. As árvores, você vai lá e corta, poda, você faz um sacrifício, né? Naquela árvore ali. O que acontece com ela?
ela ganha beleza, ela se recompõe. Então, a prática da renúncia, do sacrifício, ela é importante para nós. Pois o homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Ou seja, quando a gente pratica o bem, machucar alguém, enganar alguém, é praticar o bem, gente. Não machucar alguém é prática do bem. Não enganar alguém é prática do bem. E ao fazer isso, você vai viver o quê? Vai ter vibrações construtivas, né? E santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Poxa, eu passando aqui, não enganei ninguém, não machuquei ninguém. Isso nos torna melhor, nos dá mais força para seguir adiante. Aí ele fala, ó, isso não é teoria, tá? O que ele está falando de renúncia não é teoria, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma. Se nós não fizermos renúncia, tá? Se nós não fizermos sacrifício, as nossas almas vão ficar aprisionadas. Vai ficar aprisionada, gente. Aprisionada a quê? Ao desejo, à paixão, ao dinheiro, aos vícios. Por isso que ele diz que é científico isso. Não nos elevaremos sem sacrifício. Isso é ciência pura. Não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, se a gente está lá nessa zona de viciação, seja do sexo, da bebida, das drogas, né? Está descentralizado. Ele perdeu o centro, perdeu o rumo. Então, não tem como se libertar se não houver essa corrida aqui para a renúncia. Não tem como um drogado sair da droga se ele não renunciar à droga, se ele não fizer o sacrifício de se conter. Ele se contendo, ele vai superar, ele vai pelo sacrifício e ele pode, então, se libertar a alma da natureza dessa viciação. Vai ter que ter vontade. Não adianta eu pegar aquela criatura e internar ela numa clínica. Vai desintoxicar? Vai. Mas o pensamento dele é voltar para o vício. Todos os tipos de vícios, seja do jogo, da droga, do álcool, do cigarro, do sexo. Vai desintoxicar naquele momento. Depois, se não houver o sacrifício, vamos mergulhar de novo. A alma continua cativa. Vai, Fátima. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto. Okay. Só um instante, tá? Então, ele vai concluir, dizer, olha, aí o Alexandre vai dizer, olha, a função da epífise, né, na vida mental é muito importante. Gente, aqui ele fala da vida mental, ou seja, o que a mente está produzindo lá no perispírito nosso. Tá? Nós somos constituídos de corpo físico, corpo perispiritual e espírito. O espírito, o que ele aprende, o que ele faz, o que ele vivenciou, é o corpo mental. É o que ele pensa, do jeito que ele pensa. Essa função mental aqui passa do que ele pensa pela pineal e chega até nós. Pensa, desejo, ele pensa pelo desejo,
Então, essas energias passam pela pineal e chega até o corpo físico. Então, ele está falando o quê? Da ação da pineal diante do perispírito, as suas funções. Tá? Aí André Luiz diz, olha, eu compreendi muito bem agora as suas explicações, por causa dessa influenciação no sexo. Né? Ou seja, a pineal passa pelas emoções, o vínculo afetivo, e que muitas vezes descamba para a área sexual. Tá? Essas energias psíquicas, se tem uma mente aficionada pelo sexo, vai continuar aqui ela trazendo esses desejos. Vai influenciar. E quem transmite isso? A pineal. Traz lá da mente e passa para todo o corpo. E isso provoca o quê? Né? Dolorosa tragédia sexual da humanidade. Ou seja, o que a gente vem fazendo? Encarna, chega a idade de adolescência, mergulha de novo na questão da sexualidade desregrada. Né? Então, a grande tragédia que tem emocional, as grandes perseguições espirituais advêm disso. Que a gente vai, mergulha na sexualidade e não tem respeito por ninguém. Né? Leva a esperança e expectativa para o parceiro depois vê que não é aquilo. E então vai sentir dor, sofrimento, e vem perseguição depois. Grande parte do que ocorre nas perseguições dos obsessores advém dessa sua atuação nossa, nessa tragédia sexual da humanidade. Tá? Os dramas, né, que acontecem, ininterruptas, as aflições, né, que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações. Acúmulo nosso de desvarios nossos, que não soubemos usar essas energias criadoras. Quando ela vem, a gente mergulha e vai brincar. Aí brinca com emoções, brincamos com sentimentos, brincamos com posições, né, de levar outras criaturas à loucura. Aí vem as tragédias. Né? Vem as situações que você olha a sociedade, como pode o pai abusar das filhas? Como pode ser um pedófilo, um tio, um parente abusar? Tudo advém disso. Essas tragédias advêm nossos charcos, né, de má utilização dessas energias, que são energias co-criadoras. Vamos, Fátima. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Só um instante. Então, ele conclui, olha, nós estamos dispostos a viciar esse centro sagrado da personalidade. Ou seja, no primeiro desejo, a gente cai. No primeiro olhar, cria aquele vínculo, cria aquele desejo, cria aquela sintonia, a gente mergulha de cabeça. Ou seja, termina criando novos débitos. Mas na hora de pagar e retificar, aí é difícil. Vamos. Compreendo. E, asilando certas dúvidas, exclamei: não seria, então, mais razoável? O orientador cortou minha palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E, sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do século, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Dita estas palavras, Alexandre calou-se,
como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Ok, vamos voltar aqui. Então, o André diz, olha, poxa, a humanidade caindo nesse despenhadeiro da sexualidade, né? Criando na mente de cada um esses pandemônios, né? essas imagens, esses desejos, reencarna e continua a mesma coisa. Reencarna, chega a fase ao invés de conseguir se controlar, se conseguir ter essa parte de burilamento, a gente mergulha de novo, e mergulha de novo, e mergulha de novo. Ou seja, a nossa história da humanidade está abarrotada dessas situações. Aí o André diz, mas e se acabasse, né? Ele queria perguntar, e se acabasse essa questão do sexo, né? Aí ele ia fazer a pergunta, não seria mais razoável, né? Aí o orientador mais elevado leu o pensamento dele. Você está perguntando, né? Se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, né? Sepultar as possibilidades do renascimento. Ou seja, ninguém mais renasce, não tem mais reencarnação e não tem mais as experiências do sexo. Isso não era melhor, não, para a humanidade? Né? Ou seja, cortar o mal pela raiz, né? Olha, ninguém reencarna mais, ninguém vai mais ter essa experiência do sexo, acabou o problema dessas tragédias geradas pelas energias do sexo, né? Não vai ter mais necessidade. Aí ele diz, olha, semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ou seja, esse tipo de pensamento não dá para levar à frente. Tá? Por quê? Porque ninguém deve agir contra a lei. Deus quer desse jeito, gente. Deus nos fez com essas habilidades, com os corpos masculino e feminino, para utilizarmos o sexo. Tirar a reencarnação, tirar as atividades sexuais é contra a lei. Aí ninguém deve agir contra a lei. O que tem que fazer? É o uso respeitável. O que a gente tem que fazer? Aprender a usar essas forças. Usar o sexo, usar as emoções, usar as paixões, usar os gostos e saber dosar, assim como aprender a renunciar àquilo que nos faz mal. O uso respeitável dos patrimônios da vida. A reencarnação é um patrimônio, gente. O corpo que nós estamos usando é um patrimônio da vida. Eles, olha, a união é enobrecedora. Gente, quando a gente encontra uma união, né? Quando a gente se apercebe que encontrou o parceiro, a parceira, ou um colega, um amigo, alguém que compartilhe com a gente de um trabalho, de um empreendimento, é união enobrecedora. Né? Aí ele fala, a aproximação digna, ou seja, como a gente se aproxima, se é pelo sorriso, se é pela alegria, se é pelo desejo, aproximação digna continue o programa de elevação. União enobrecedora, aproximação digna, constitui programa de elevação. A gente é que usa para perturbar. A gente é que vai para a união, que às vezes não é pensada, não é questionada, não é raciocinada, não usa toda a mente para ver se realmente é aquilo. Aí faz união que não enobrece. Aproximação que não é digna. É o que a gente tem feito. Mas isso aí é patrimônio. Aproximar, né? Unir-se, né? Dos outros que estão ao nosso redor é patrimônio da vida. É, portanto, indispensável distinguir entre a harmonia e o desequilíbrio. Então, a gente tem que aprender o que é desequilíbrio e o que é harmonia. Como é que a gente vai aprender? Na prática. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente estuda. É por isso que a UBS já faz isso? Não. Mas se eu não estivesse estudando isso, esses reflexos,
essas informações, era muito mais difícil. Você está falando que você faz. Não, eu não faço. Eu não uso eu não uso essa união enobrecedora. Essa aproximação, às vezes, não é digna. Mas não vai ser de uma hora para outra. São conhecimentos, sementes, que vão levar, às vezes, décadas, séculos para florir. Mas uma hora a gente vai conseguir. Uma hora a gente vai se harmonizar. Vai sair do desequilíbrio. E, então, evitando estacionamento em desfiladeiros fatais. Ou seja, quando a gente se equilibrar, a gente deixa de cair nos despenhadeiros. A gente deixa de cair naquele charco e ficar igual os animais, né? Buscando relacionamento, aproximações não dignas, indo para a festa, né? E lá, chega lá, você começa a dançar, a parceira, outro começa a dançar, a gente está repercutindo coisas instintivas. Quem não lembra que os pássaros fazem a dança do acasalamento? Né? Os peixes fazem a dança do acasalamento. Né? A gente continua replicando essas ações, né, de forma instintiva, que a gente já fazia lá atrás, a gente continua hoje. Mas a gente tem que buscar essa harmonia, buscar esse equilíbrio através de quê? Né? Da renúncia, através da renúncia. Quando eu entender que isso não faz bem, que esse tipo de aproximação não faz bem. Quando eu compreender que isso vai machucar alguém não vai ficar satisfeito. Eu vou fazer com que pessoas vão sentir muito por eu estar fazendo aquilo. Então, quando eu me aperceber e sentir isso, aí eu busco a renúncia. Eu posso, eu quero, mas eu não vou fazer. É harmonia. É patrimônio. Não, é a mesma coisa, só com uso diferente. E aí, gente, o que acharam da epífise? O que acharam da glândula pineal? Ela está no meio. É muita coisa, né? Ela está no meio, ela é que controla, é a glândula das glândulas. Ela é a chefona. Mas, além de chefona, ela obedece a quem? Ao espírito. A nossa vontade. A nossa vontade, né? Nós é que dizemos que queremos e que extravasamos. Ai, o besourinho aqui, usando. Entendido, gente? Leiam, releiam, façam pergunta lá no chat, lá quando publicar, né? Questione, faça levantamento, ajude, divulguem nosso estudo. Só gratidão a todos vocês. Espero que esses comentários tenham ajudado de alguma forma. Eu lembro quando eu li esse livro, essa parte passei por cima, li, mas não compreendi, não busquei esse estudo. Né? E agora ela, com certeza, vai despertar. Na próxima leitura nossa, a gente vai estar com mais força para ver com mais vontade. Então, que Jesus abençoe, que tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana, que os corações de vocês possam sentir a alegria de estar nesse estudo e que essas informações, né, que os Espíritos nos mandam possam fazer morada em nossos pensamentos, nossos corações, e a gente, então, falar de vez e buscar sair desse desfiladeiro que a gente vive caindo. Jesus abençoe a todos, gente. Muito obrigado. Valeu, Fátima, Janete, Wellington. Boa noite.